Resiliência não exclui o sofrimento. Muito Pode importante, quais ser. são os limites do home office, né? Olá, pessoal. Eu me chamo Fernanda e hoje nós estamos aqui com a doutora Mariana Beckel, que é psicóloga, para falar um pouco mais sobre essa relação entre a pandemia e a saúde mental. Um assunto bastante relevante nos dias atuais. Bom, então a doutora Mariana Beckel é psicóloga, doutora em psicologia pela PUC-RS e Universidade de Valência, na Espanha. É professora adjunta na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e psicoterapeuta clínica. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Passado mais de um ano de pandemia, muitas pessoas se privaram de muitos desejos. Como manter o bem-estar, ou seja, a saúde mental diante de muitas incertezas com relação ao vírus? Pois é, né? Nós não pensávamos jamais que isso duraria tanto. Aquelas 2 semanas iniciais se prolongaram por 1 ano e já vamos aí batendo mais de 1 ano e pouco. Eu iria dizer, né, acho que passado 1 ano e pouco, as pessoas já aprenderam um pouco as suas capacidades e limites e o quanto a gente tem, né, uma capacidade de se adaptar às situações, né. Essa é uma coisa, uma capacidade humana incrível, né, que tem a ver justamente, né, Fernanda, com a resiliência, a nossa capacidade de frente a adversidades, a situações muito adversas e muito difíceis, de lançarmos mão de superação, e não só de superação, mas de crescer com a superação. A gente poderia fazer uma retrospectiva e perguntar-se individualmente quanto de coisas nós não imaginávamos que superaríamos e conseguimos superar. Ao mesmo tempo, quantas dores, né, que nós pensávamos que não sentiríamos e que nos vimos, né, acometidas por elas. O diálogo, a conversa, a expressão emocional, a expressão das angústias, especialmente quando a gente fala, né, de desejos não realizados, a gente está falando de muita frustração, e uma frustração não só do meu desejo, mas acometida por situações de morte, de doença, de medo, de muito medo das pessoas, de muita ansiedade. Como sobreviver a tudo isso? Existem muitas lives que vocês já devem ter visto, né, e muitos panfletos e artigos sobre o tema. Eu não gostaria de chover no molhado, né, que é a gente poder ter algum tipo de luz no fim do túnel, que a gente possa ter, talvez, né, num primeiro espaço, a nossa rotina, em alguma medida com objetivos semanais, diários, e que a gente possa alcançar essa rotina e a gente enxergar alguma luz, alguma perspectiva de futuro que nos dê sentido. Esse é um dos principais pontos que nos ajudam, né, a superar as dificuldades. Os vínculos, né, no aspecto do sentido, de encontrar sentido nas coisas, sobre isso já se falou bastante, né, durante o contexto de guerra com o psicólogo, enfim, o Viktor Frankl, né, que esteve em campos de concentração e que ele disserta sobre a capacidade de superação a partir, né, do enfrentamento e da construção de sentido. Esse enfrentamento ele era permeado por algum sentido uma luz no fim do túnel, algo que me dê, né, algum gás para superar. E nesse aspecto, um outro pesquisador, né, bem importante na área da resiliência, o Boris Cyrulnik, ele vai dizer que essa construção desse gás, dessa força que nos move, ela é principalmente construída e moldada pelas nossas relações. Então vamos lá, né? Ter sentido, olhar adiante e cultivar os vínculos que nos enchem, né? Que nos enchem de afeto, de coisas boas, de expectativas, de espaços para conviver, mesmo na frente a toda a situação de isolamento, porque vivemos, né, nesse século e temos a tecnologia ao nosso favor. Então, que a gente possa usar a tecnologia para fortalecimento de vínculos afetivos e muito cuidado com informações que a gente consome, especialmente, né, fake news, informações não fundamentadas,
informações muito catastróficas ou notícias da realidade em demasia, com sensacionalismo, tudo isso, o que gera na gente? Desesperança. E o que eu estou falando que nos ajuda a seguir é ter esperança, afeto, né, e o compartilhar e usufruir do que a gente tem, que é, né, a possibilidade de estarmos conversando agora, né, Fernanda, longe uma da outra, e ainda assim estabelecendo uma conversa consistente. É possível a gente estabelecer relações muito ricas, mediadas, né, pela tecnologia, com muito conteúdo intelectual, afetivo, e seguirmos em frente, porque senão o isolamento nos causa uma descarga, né, cognitiva e emocional vetada, o que vai gerar, no mínimo, ansiedade, né? No mínimo, ansiedade. E dali em diante, essa ansiedade, com essa perspectiva mais ruim, depressão, que são os dois grandes temas, né, do momento, ansiedade e depressão. Como a gente tentar, né, se proteger desses aspectos, eu diria, né, o que já se sabe sobre a rotina, bons hábitos, meditação, yoga, exercício, né, ter uma rotina estruturada, ter um motivo para despertar de manhã, ter um motivo para ir dormir, cuidar do seu sono e poder cultivar as boas relações e achar uma perspectiva. Uma boa perspectiva nesse momento que é compartilhada entre nós é a vacina, né? A gente sabe que é um caminho longo ainda, né? Essa realidade brasileira, mas já existe esse caminho, né? A gente vai olhando as notícias acerca disso, vendo pessoas se vacinarem. Isso vai nos dando um pouco de esperança, né? E gás para poder olhar lá adiante. E Mari, nesse contexto, a resiliência na pandemia, ela tem limites? Como é que tu vê esse conceito? Que não existe um quantum de resiliência, né? Eu diria o quanto humano é possível a gente despertar de resiliência. Então, num primeiro momento, eu diria que é um construto absolutamente individual e que o limite da resiliência vai porque temos um apelo grande, né, há alguns anos dos estudos da resiliência, da capacidade do ser humano de ser resiliente, superar adversidades e lidar bem com as coisas. Agora, a gente não pode esquecer que a resiliência inclui também a nossa capacidade e necessidade de sofrer. Resiliência não exclui o sofrimento. Então, qual é o limite entre resiliência ou qual é o limite da resiliência? Eu diria, à medida que a gente vai podendo viver, né, as coisas que têm que ser vividas sem 880, né, sem catastrofizar e nem inviabilizar a nossa potência de vida ou prejudicar tanto as nossas áreas da vida, mas que a gente possa sentir e se conectar com a realidade. Quando a gente fala, né, de mortes, quando a gente fala da doença mais perto da gente, como ser resiliente nesse momento? Ser resiliente é sentir, é poder também sofrer, poder dialogar e dividir. A gente vai superar o sofrimento, ou melhor, a resiliência vai nos ajudar a superar esse sofrimento. Aí que entra a resiliência, ela não nos blinda do sofrimento, ela ajuda na superação. E faz parte dessa resiliência a rede de apoio pessoal, que não é a rede social, né, virtual. Ou melhor, ela pode ser virtual, mas eu não estou dizendo de Instagram nem Facebook, eu estou dizendo, né, que a gente tenha contato olho no olho, né, pessoal. E ok, porque no início, né, da pandemia, assim, vamos ocupar o nosso tempo para descobrir novas coisas, vamos ocupar o nosso tempo para novos hábitos, vamos fazer hobbies que nunca foram feitos. Enquanto, né, parece um apelo muito grande para o não enfrentamento do esvaziamento. E qual é o problema da gente enfrentar um pouco esse esvaziamento? Não pode ser útil, não pode nos favorecer em termos de amadurecimento enquanto pessoas. A resiliência ela está aí para isso, para que a gente cresça, amadureça e nos fortaleça. Então, nesse contexto, quais são os principais alertas para perceber se a saúde mental está consideravelmente afetada, em risco? Como funciona, Mari? A gente tem que observar o quanto se a tristeza é coerente
com a realidade vivida pela pessoa naquele momento, o quanto, por exemplo, uma coisa é alguém que está em luto porque perdeu um familiar, outra coisa é alguém que está chorando há dias e dias e dias pelas notícias que vê na televisão, né? Então a gente tem que poder regular um pouco para a realidade daquele sujeito naquele momento, entendendo o que seria mais normal, né, ou esperado para aquilo, e o que pode estar de transbordamento. E os transbordamentos, eles são influenciados principalmente por essas notícias mais catastróficas, nem diria catastróficas, porque a realidade é dura, mas notícias duras de muita intensidade, com muita frequência no cotidiano da pessoa. E alterações, aí a gente vai às alterações de sono, né, ou sono demais ou sono de menos, alterações na alimentação, ou fome demais ou fome de menos, se colocar alguns objetivos, né, e não conseguir cumpri-los numa frequência, não conseguir cumpri-los faz parte, mas numa frequência muito constante, alterações de humor, né, uma irritabilidade muito intensa, ansiedade muito intensa, a pessoa não consegue parar quieta, ela não consegue assistir uma série, ela não consegue ler nada, não consegue trabalhar áreas da vida, né, das mais básicas como alimentação e sono, as funcionais muito prejudicadas ou prejudicadas, talvez aí seja já uma temperatura, mas eu diria procurar um profissional, né, da saúde psicológica, um psicólogo, um médico, para que possa fazer uma avaliação e, por que não, né, seguir um tipo de acompanhamento mais adequado. Tudo que é o excesso, né, ou de mais ou de menos, prestem atenção. Se você, né, vê alguém na família que tem, né, observado ou verificado esse tipo de alteração no hábito, primeira coisa, poder chamar para uma conversa, né, e não uma conversa acusatória, uma conversa para um diálogo. Eu estou percebendo, né, que tu tens dormido demais, ou que tu, né, tem passado as noites em claro. Estou aqui para conversar, né, não sei se tu precisa de uma ajuda, quer dividir comigo, estamos todos angustiados. Não há um problema em estar angustiado, mas o que a gente pode conversar, como que a gente pode se ajudar para que isso não te prejudique, né, além da conta. É importante também a gente pensar como isso se manifesta nas crianças, dois extremos, né? A criança quieta demais, que é o mais visível em geral, mas às vezes criança quieta no meio de uma pandemia pode ser muito bom para os pais, porque estão trabalhando o tempo todo. Então, ai, não está dando trabalho e a criança está deprimida, né? Ou muito agitada, e a agitação vai aparecer tanto fisicamente quanto por agressividade, que é muito comum, né? Que são os comportamentos mais externalizantes. A criança externaliza, fica muito reativa. Por que não chamar para um diálogo? As crianças sabem muito bem o que está acontecendo. Elas veem as notícias, elas captam, elas são esponjas do ambiente. Então, poder conversar e abrir um espaço para que isso seja dito é muito importante. É fundamental. Às vezes é o que a criança precisa para aliviar a panela de pressão. E para quem mora sozinho, tendo um convívio mais restrito com outras pessoas, o que pode ser alertado? Sem dúvida, as interações sociais que as pessoas que moram sozinhas já têm feito uso ao longo desse ano, né? O que eu tenho dito é poder incluir mais queridas em atividades de rotina, por exemplo, servir uma janta, né? E incluir uma pessoa por tecnologia, colocar o computador, a outra pessoa jantando no outro lugar e a gente jantando, né, a uma distância, mas não de uma distância emocional, e poder estabelecer um diálogo como se a gente estivesse jantando juntos, ou almoçando juntos, ou tomando um chimarrão juntos. Mas eu diria mantenha, que são os exercícios físicos, uma rotina estruturada do seu dia, a separação entre dia da semana e final de semana. Isso é muito importante. Quem mora sozinho às vezes apresenta mais dificuldades porque não tem alguém chamando, né, de fora da família que diga, Deu, vem jantar,
ou chega, hoje é sábado, não vai trabalhar, dá um tempo. Então não tem esse regulador, né, social, seja de amigos ou de algum familiar, dentro de casa, e acaba correndo o grande risco de ser muito absorvido pelo mundo do trabalho. E o que num primeiro momento parece na verdade é um grande refúgio, porque nos ajuda a seguir a rotina, a ver em perspectiva, a ter um sentido, né? O trabalho nos ajuda, a ocupação nos ajuda nesse sentido, mas a gente tem que estabelecer um limite. Muito Pode importante, quais ser. são os limites do home office, né? O que a Uhum. gente tem visto, e as pesquisas têm apontado, que a gente tem trabalhado mais horas, e com muita intensidade em termos de produção. Por que isso, né? Porque é o que eu falei, o trabalho acaba sendo uma válvula de escape, né? Quando se consegue, quando não se está em transbordamento, uma válvula de escape frente à realidade. Só que a gente precisa ter limites de horários e de final de semana. E, se possível, se o ambiente permitir, nem sempre é viável, que a gente possa fazer o nosso lugar de trabalho separado, se possível, porque eu sei que infelizmente não é a realidade, né, de grande parte da população brasileira, mas se possível que o lugar de trabalho não seja no lugar de dormir, na mesma peça. Mas a gente não pode esquecer, o mundo do trabalho, né, ele é um saco sem fundo. Quanto mais a gente vai se dedicando, mais demandas surgem. E se a gente, agora nós viramos os nossos próprios reguladores de horário. Se a gente não se regular, nós teremos, né, a longo prazo, prejuízos muito intensos em decorrência dessa carga de trabalho e de esgotamento profissional e todo o estresse decorrente disso. Nós precisamos de momento de lazer, nós precisamos de momento com a cabeça mais desocupada, e cada um vai ter o seu jeito de desocupar a mente. Quem mora com idosos ou pessoas com uma saúde fragilizada, como podem lidar com esse desafio de cuidado redobrado? Se ela consegue fazer um home office, situação muito mais controlada. Mais difícil é quando a pessoa tem que sair, né, para trabalhar. Sai e volta e cuida ao mesmo tempo de outras pessoas, e toda essa invisibilidade do vírus, né? É muito difícil essa realidade do vírus, do qual uma das coisas, né, que tem servido assim, para a gente aprender que a gente não tem controle de muitas coisas na nossa vida, o vírus está aí para nos mostrar. Tentar, né, manter a sua saúde mental, porque senão a gente fica com a sensação que o ar está o tempo todo contaminado, isso é muito adoecedor também, né? Fica muito ansiogênico, porque gera muito medo, muito medo. E o medo, ele é útil numa dose que seja o suficiente para a gente se cuidar. Né? Qual é a dose do cuidado e qual é a dose da ansiedade? Quando o medo se transforma em ansiedade, a gente às vezes até perde a crítica e se coloca em risco. Então, daqui um pouco está tão ansioso e aí bota a mão na boca, tira a máscara, deixa caído no chão, enfim, e se coloca mais em risco, né, do que o suficiente para a gente conseguir ainda se manter minimamente no prumo para seguir adiante, né? Familiares ou amigos próximos que estão em internação, como suportar psicologicamente esse momento crítico? Ou também quem teve a perda de um ente querido, como prosseguir a vida da melhor forma possível? Quem está em situação crítica, que possa contar com uma rede, vou voltar à mesma questão que eu tenho salientado, possa dialogar, conversar e falar sobre o que está sentindo, sobre as suas angústias, que a família consiga acolher. Nem sempre as famílias conseguem, porque como é muito dolorido e muito temeroso, né, a emoção e temerosa a situação de risco, às vezes as famílias não vamos falar no assunto, vamos tentar seguir a nossa rotina, e a gente vai sobrevivendo.
Não é um caminho ideal, porque essa sobrevivência tem uma panela de pressão que uma hora pode estourar. Então, o ideal é que possa se conversar, especialmente dentro da família, para que possa se ter o apoio mútuo, né, e todos possam dividir. Se não é possível dentro da família, que a gente possa contar com ajuda externa, com amigos, enfim. Se não é possível, também com profissionais, se a gente está, né, numa situação de muito sofrimento, de muita angústia. Existe um momento em que eu diria assim, existe um momento que a gente precisa sentir a dor, é o que eu falei, chorar, colocar para fora tudo aquilo que a gente está sentindo, do jeito que for, individual. Mas eu não choro, então tá errado. Bom, cada um tem o seu jeito, né, de poder expressar, desde que se sinta expressando e não engolindo. Passado esse momento um pouco mais inicial de susto, às vezes essa internação, né, Fernanda, vai ser muito tempo. Então, que as pessoas também possam minimamente ter algumas atividades para além da doença na sua rotina. Eu não estou dizendo se afundar num trabalho, né? Mas ter alguma perspectiva de coisas que façam desligar um pouco, porque essa internação pode ser 1 mês, 2 meses, né? Ou às vezes, infelizmente, a Covid entra com uma força tão intensa no organismo e duram poucos dias. E aí, como lidar com a perda? Processos de luto, né, estão sendo recorrentes, infelizmente, na situação que a gente vive. O luto, ele tem etapas, né? A gente tem que poder respeitar essas etapas. Essas etapas não são lineares, mas elas são vividas pelo ser humano. Num primeiro momento, uma revolta maior, até uma dificuldade de aceitação, isso faz parte, né? Depois a gente entra, né, numa tentativa de barganha, de tentar rever, será que não tem mesmo? Será que morreu mesmo? Será que, né? Uma vez que a gente tem a realidade posta e que a gente se dá conta que infelizmente não é reversível, a gente entra num momento mais de depressão. E junto com a depressão vem toda essa tristeza, toda essa carga emocional que precisa ser vivida e respeitada. E a partir da tristeza vem também, é a partir da tristeza que vem a fase da aceitação. E a gente vai poder ficar, né, com as memórias das pessoas, com a noção, né, da finitude da vida. Essa é uma noção importante, porque a gente passa uma vida negando a finitude e a morte, né, ela está aí. Pode ser muito rapidamente, então que a gente possa, a partir disso, encontrar sentido para viver bem. Mas o luto, ele precisa ser respeitado, e a gente vive uma sociedade da felicidade, do apelo ao bem-estar, que há muita dificuldade de aceitação da dor, mas para a gente superar a dor, a gente precisa passar por ela e não pular. Mari, a empatia é algo que tem mais se comentado durante a pandemia. Como é possível aplicá-la de forma mais consistente? A empatia, ela se relaciona à nossa capacidade humana de colocar, né, de colocar o sapato do outro, de sentir a pele do outro. Exatamente o que ele sente, a gente não consegue passar pela mesma situação. Mas nós temos, enquanto humanos, uma capacidade de nos aproximarmos muito da realidade do outro. E o momento que a gente está vivendo, né, eu acho que é muito apropriado, especialmente na realidade brasileira, da gente tentar se colocar no lugar do outro sem julgamento. Que a gente possa, de fato, né, se colocar no lugar de todas essas famílias enlutadas, quantas e quantas pessoas em luto, em sofrimento, em muito intenso, que precisam da nossa ajuda enquanto sociedade, para, no mínimo, nos colocarmos com um olhar empático. Isso é necessário enquanto sociedade. Se nós continuarmos negando o sofrimento alheio, negando essa realidade, temos um grande prejuízo social e
realmente, em termos de sofrimento psíquico, a gente vai ter que caminhar muito mais enquanto sociedade para poder ter uma sociedade mais civilizada. Disso tudo que a gente está vivendo, de nenhuma forma a minha ideia é minimizar, pelo contrário, que a gente possa ser empático à dor do outro, né? E é uma dor, infelizmente, muito próxima, uma dor nossa, não é uma dor do outro, é uma dor de todos nós, e que a gente possa aprender e crescer, se é que é possível, né? Frente a todo o sofrimento que a gente está vivendo, ter, né, algo. É difícil falar isso, mas enquanto história, talvez a gente possa pensar que as coisas são cíclicas e que a gente tem algo a aprender. E eu diria que, tirando um pouco, né, além dessa questão do luto e do sofrimento alheio, que o isolamento em si, acho que tem muito a nos ensinar a resgate realmente das nossas necessidades, o que a gente precisa de fato para viver, resgate do cuidado mais gerenciado pela gente mesmo e menos terceirizado. O que eu quero dizer com isso, né? Antes a gente comia na rua, né? Muitas coisas eram delegadas a outros, né? Enfim, pais, né? Que a gente precisa de fato das escolas. Eu não estou questionando isso, não entro nessa seara aqui, mas que é uma oportunidade para gerenciamento do que a gente come, da nossa rotina, de ter, né, a nossa vida um pouco mais próxima de nós mesmos. Então, que a gente possa crescer também com isso. Bom, então quero te agradecer muito, Mari, por estar Sim, minha aqui com a querida. gente, dizer que foi sensacional ouvir de ti um pouco mais sobre um tema tão atual, né, tão relevante hoje no mundo que a gente vive. Eu que agradeço, enfim, Fernanda, desejo, né, tudo de bom, que a gente possa seguir, né, frente à realidade que está aí, apesar de todas as adversidades, que a gente possa encontrar, cada um da sua forma, o seu respiro frente, né, a tudo isso, e que a gente possa passar e que isso vai passar. Essa é outra perspectiva, uma hora vai passar.